Mas você comentou de bootstrapping, né? Falou esse termo, que basicamente, para quem não sabe, é você meio que ir com as próprias pernas, né? A empresa começa a rodar sozinha, sem depender muito de dinheiro externo. Só que no mundo das startups tem essa divisão um pouco, né? Tem gente que acha que tem que crescer, a empresa tem que ser lucrativa desde o início, crescer sozinha. Tem gente que gosta de ter uma empresa que tem prejuízo, reinvestir no máximo possível em marketing, expansão, pegando captação para poder queimar esse caixa, e lá na frente a empresa vai estar valendo, sei lá, bilhão de dólar. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Você falou que a empresa já break-even, já está pagando as contas. Por que optar por cada um desses lados? Por que vocês optaram por esse lado? No início, a gente optou por esse lado por uma questão de que, primeiro, a gente não tinha mentalidade de rodadas de investimento, nem nada. A gente simplesmente queria fazer um negócio monstruoso e a gente foi entendendo no meio do caminho o que era uma startup, a gente foi entendendo no meio do caminho que existiam rodadas de captação, enfim. E aí, a gente precisava sobreviver. Então, a gente foi de bootstrapping porque a gente queria pagar as contas. Afinal de contas, o investimento que a gente tinha não ia ser suficiente para nos manter por anos queimando caixa. E quanto tempo demorou para... Pra gente break-even? Demorou cerca de 2 meses pra gente bater o primeiro break-even. E aí, assim, a gente pegava uma captação e a gente aumentava o porte da empresa em funcionários e a gente começava a entrar no burn até break-even. E aí pega outra captação, entra no burn até break-even. Então a gente sempre fez nesse sentido. E aí o que a gente fez com a Radar Fit foi muito em cima do que foi sendo possível fazer. Na verdade, eu acho que se você consegue ter um negócio que você consegue ir pelas próprias pernas, vendendo e fazendo dinheiro desse jeito, pagando as contas assim, quanto mais tempo você demorar para ter investimento, melhor. Quanto mais tempo você demorar para precisar ter investimento, melhor. Por quê? Investimento, basicamente, você vende parte da sua empresa para um outro cara entrar e você passa a ter um novo sócio, né? Então, cara, você está vendendo uma parte da sua empresa. Você precisa realmente desse capital? Quanto mais você conseguir prolongar, melhor. Porque quando você chega para um investidor e você tem métricas, você tem faturamento, você tem engajamento, você tem um produto, você vai ter, consequentemente, um valuation maior. Ou seja, o valor percebido da sua empresa vai ser maior. Se você chegar sem nada, você vai provavelmente ter ali um valuation, às vezes de 100 mil, ou talvez de 1 milhão. Enfim, hoje tá uma bolha. Uma coisa só para as pessoas, às vezes, uma vez eu vi um cara falando esse negócio de valuation, achei interessante. Ele falou assim, uma coisa é você chegar com a ideia do bolo, outra coisa é você mostrar o bolo, e outra coisa é você dar uma fatia do bolo para a pessoa experimentar. Então, tipo assim, quando você chega com o máximo de informação possível sobre a sua empresa, mais valor a sua empresa pode ter. Exatamente. E hoje as métricas de valuation são muito malucas, né? Porque cada fundo calcula de um jeito, cada país calcula de um jeito. Você vê nos Estados Unidos o pessoal chegando com um PowerPoint captando 200 milhões. Beleza, o cara com certeza já é bem relacionado. Às vezes ele é um second time founder, né? Já vendeu a primeira startup dele e o pessoal confia. Mas enfim, o cara tá chegando com nada. Independente de qualquer coisa, ele chega com um PowerPoint, ele capta lá fora muito dinheiro. Aqui no Brasil não é assim, porque aqui no Brasil os investidores, eles são investidores de riscos controlados. Não é igual nos Estados Unidos. Não jorra tanto dinheiro quanto nos Estados Unidos. Então aqui você vai precisar de um pouquinho mais para você conseguir ter um investimento. Então, quanto mais você tiver, exatamente isso que você acabou de comentar, quanto mais você tiver para mostrar do seu negócio, maior vai ser o valor percebido. E quanto maior o valor percebido, menor porcentagem você entrega pelo cara, pela grana que você precisa dele para crescer o seu negócio. E isso que você mencionou, então, sempre busca quanto de dinheiro eu preciso e quanto eu estou disposto a ceder, né? Ou então quanto que ele quer. Não necessariamente, eu acho que minha empresa vale tanto e eu vou vender 10%. Então, consequentemente, vou receber isso. Exato. É o tanto que você precisa e aí faz a conta inversa para saber o valuation. Exatamente. E aí você vai passar por uma due diligence, você vai passar por uma auditoria dos fundos, eles vão querer saber se tudo que você fala é real, ou eles vão querer provas, ou eles vão querer... Enfim, no nosso caso a gente passou por uma due diligence porque a gente já chegou com coisas, né? A gente já chegou com métricas, com faturamento, com produto, enfim. Então eles queriam saber se aquilo que a gente estava falando era verdade. E aí validou, assinou o cheque, entrou para a empresa. Só que, cara, quando entra para a empresa, ele é um sócio, ele quer cobrar. Investidor, ele não ganha dinheiro com o lucro líquido da sua empresa, independente se ela está break-even, dando lucro líquido, ou se ela está, enfim, burn, porque burn nem tem como ele tirar nada, mas ele vai ganhar dinheiro com a valorização das ações. Então, ele comprou ações de você, ele te deu dinheiro para você utilizar ali para crescer, e ele espera que a sua ação valorize 10 vezes, 30 vezes mais em pouco tempo.
né, 2, 3, 4, 5 anos, para que ele possa vender a participação dele, enfim, ter um ganho de dinheiro vendendo aquilo que ele comprou. Eu sinto que é quase como se fosse um mercado de ações negro, né? Quase como se fosse algo por fora que acontece. Então, é basicamente isso que a gente fez, a gente foi captando e dando valorização de ações. Os investidores anjo que saíram da Radar Fit nessa nossa última rodada, eles em um ano ganharam aí praticamente 8 vezes o valor que eles investiram na Radar Fit. Então, assim, eles tiveram um baita retorno. E quando você vai conquistando isso, as pessoas falam, putz, eu acho que eu vou investir nessa empresa, porque já teve alguém que saiu com dinheiro dobrado, triplicado, 8 vezes mais que ele colocou. Tem fundo que aportou e continuou reaportando, né? Continua investindo nas outras rodadas. Então, você começa a criar uma sensação de confiança, você começa a criar uma sensação de que você é um ativo que se esgota rapidamente, porque só existe uma Radar Fit. Então, cara, ou você vai entrar nessa rodada aqui agora, ou você não vai entrar mais. A não ser que você queira pagar mais caro lá na frente. E assim, com qualquer tipo de transação, compra, enfim.